pessoal, domingão aqui, nós vamos gravar mais uma aula. A gente está trabalhando com vetores em Java e para brincar um pouquinho com vetores a gente vai simular aí uma operação em conjuntos de números, esses números armazenados em vetores. Então a gente vai fazer intersecção de conjuntos, união de conjuntos e dar a resposta final, o resultado também em vetores, tá ok? Então o exercício que eu tenho aqui, uma listinha de exercícios. Então a gente tem que desenvolver uma biblioteca de funções para realizar operações sobre conjuntos e algumas funções auxiliares. Então a primeira função que a gente vai fazer é uma função de ordenação, né? A gente vai implementar um selection sort. E esse selection sort recebe um vetor de inteiros e coloca esse vetor de inteiros em ordem crescente. Ok? Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazer isso daí. Bom, primeira coisa eu vou criar aqui uma classe em Java. New class. Vamos lá, conjuntos. Vou querer o main. E crio ela aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar as minhas marcaçõezinhas aqui para ficar mais fácil. Certo? Bom, a gente vai criar essa biblioteca de funções todas como funções. Então a primeira que a gente vai criar é uma public static void selection sort. Tá? Então, isso aqui que a gente vai criar. Então é public static void selection sort. E ela recebe um vetor de inteiros. Vou chamar de vints aqui. Tá certo? Void. Então repara que eu criei ele aqui, ó, fora do método principal, fora do main. O main está aqui, ó, entre as linhas 10 e 11 aqui, e eu criei aqui em cima, depois do nome da classe, mas antes do método main. Então esse aqui é um método da classe conjuntos, tá certo? Então o que esse método vai fazer? Ele recebe um vetor de inteiros. Então a primeira coisa que ele faz, ele tem que percorrer esse vetor de inteiros. Então for int i igual a 0 e menor que v ints.length e mais. E ao percorrer o vetor de inteiros, eu vou primeiro achar a posição do menor elemento. Pos menor, essa com 0. Aí eu vejo aqui, ó, if v ints de i for menor que o v ints de pos menor, o que eu faço? Eu memorizo o i como sendo a posição do menor. Tá certo? Então isso aqui percorre o vetor, e quando terminar de percorrer o vetor, o pos menor vai ter a posição do menor elemento naquele vetor. Uma vez tendo a posição do menor elemento no vetor, eu vou trocar com a posição do primeiro, com o conteúdo, né, do primeiro elemento. Então int aux recebe o vints que está na posição 0, vints da posição 0 recebe o vints que está no pos menor, e vints pos menor
recebe o que eu salvei no AUX. Então isso fez a troca do conteúdo que está na posição 0 com o conteúdo que está na posição pós-menor, usando o AUX aí como uma área de memória auxiliar para fazer essa troca, certo? Então todo esse algoritmo aqui, ele conseguiu trazer o menor elemento para a primeira posição do vetor. Se eu repetir isso daqui para os próximos elementos do vetor, eu consigo ordenar esse vetor. Então eu vou fazer um for int j, começando no 0, j menor que vem antes de length, j mais. Então aqui eu vou variar o j, tudo isso daqui até aqui embaixo está dentro desse for mais externo que eu estou criando agora. Bom, fiquei com a indentação ferrada aqui, Ctrl A, Ctrl I, ajusto a indentação. Tá certo? Toda essa parte que está interna aqui, ó, que antes funcionava começando no 0, agora eu tenho que fazer funcionar começando no J. Então tudo que está 0 aqui dentro vai para J, para eu poder repetir isso aqui várias vezes, e à medida que o J for indo para frente, o mesmo algoritmo é repetido, só que para aquela posição J, e não para a posição 0. Então aqui eu começo com J, aqui o I começa no J, fica como está, e aqui troca com a posição J. Então esse algoritmo aqui implementou o método de ordenação conhecido como selection sort. Eu pego o menor elemento, trago para a primeira posição. Aí eu vou lá e seleciono o menor elemento do que sobrou, trago para a segunda posição. Seleciono o menor elemento do que sobrou e trago para a terceira posição, e assim por diante. Então a gente pode até fazer um teste aqui. Eu vou criar um vetorzinho aqui, ó. Vou criar um vetor. Criar um vetor aqui, ó, de teste. Int vet igual um vetor de teste aqui. Aí eu vou chamar o selection sort, vou passar esse vetor como parâmetro e depois vou imprimir o vetor. Tá, então vou imprimir na mesma linha aqui, ó. Vamos ver o que dá. Então, repare aqui do lado que ele mostrou as informações que estão armazenadas no vetor, só que em ordem crescente, porque ele ordenou o vetor antes de imprimir. Tá ok? Bom, então depois do selection sort, a gente vai fazer um método para imprimir as informações do vetor na tela. Então, é o segundo exercício aqui, ó. Imprime vetor. Certo? Então são duas variações da função imprime vetor. As duas recebem um vetor de inteiros como parâmetro e imprime o conteúdo desse vetor na tela. No caso da segunda, além disso, ela imprime uma mensagem para o usuário. Essa mensagem pode ser utilizada para informar o usuário sobre o que está sendo armazenado no vetor. Então só uma variaçãozinha aí sim. Então vamos lá. Eu quero fazer o imprime vetor. Vamos fazer aqui, então esse aqui eu vou esconder por enquanto, já está implementado. Vou fazer aqui em seguida o public static void também, imprime vetor. Vou fazer a primeira variação, que simplesmente recebe o vetor de inteiros.
e imprime na tela. Então basicamente é isso daqui, ó, já está implementado aqui embaixo. Posso simplesmente copiar aqui em cima, trocar ao invés de vet, trocar para vints, pronto, está implementado. Então, ao invés de imprimir aqui, eu simplesmente chamo aquele método que está lá, passando o vet aqui como parâmetro. Então, se eu executar isso daqui agora, mesmo resultado lá, eu tenho o vetor impresso, ordenado. E se eu não chamar o selection sort, o que ele vai imprimir? Vamos ver? Então ele imprime o vetor, só que sem estar ordenado. O que está ordenando o vetor é esse cara aqui. Certo? Então lembra lá na apostila da aula que eu expliquei por que isso daqui é modificado quando é chamado o método lá em cima, né? Então esse vet ele é passado, o endereço desse vetor é passado, na verdade uma cópia desse endereço, mas aí lá em cima, quando eu modifico os elementos do vetor, eu estou modificando os elementos que estão realmente armazenados naquela posição de memória. Então quando eu mando imprimir o vetor aqui, ele imprime o vetor ordenado. Tá certo? Bom, qual que era o próximo? Era o imprime vetor, que agora recebe uma string. Então, ó, é um public static void imprime vetor int vints e string msg de message. Tá certo? Então, ó, reparem que é o mesmo nome desse método, mas como eu tenho um número de parâmetros diferente, ele aceita. O Java consegue entender qual dos dois métodos está sendo chamado, dependendo da quantidade de parâmetros que eu passar. Então esse daqui ele só faz o seguinte, ele imprime uma mensagem na tela, que é essa mensagem que eu estou passando como parâmetro, e depois chama o imprime vetor original, passando só o vints como parâmetro. Então esse cara aqui, esse método, chama esse outro aqui, tá? Aqui dentro, passando só um vetor de inteiros como parâmetro. Como que ele sabe que é esse aqui e não esse aqui que está sendo chamado aqui na linha 26? Ele sabe porque nesse caso eu estou passando só um vetor de inteiros como parâmetro e não um vetor de inteiros e uma string. Tá? Então aqui, ó, se eu mandar imprimir vetor vet e colocar uma mensagem em seguida, lista conjunto de números inteiros. Pouco eu coloque isso. Se eu executar isso daqui, ó, nessa chamada, quem vai estar sendo invocado, quem vai estar sendo chamado é esse método na linha 24. Eu executo isso daqui, ele escreve, ó, conjunto de números inteiros e depois escreve os números em si que estão armazenados lá. Tá certo? Ok. Bom, vou omitir esse daqui, omitir esse daqui. Vamos ver qual é o próximo. Então o próximo pede o seguinte, ó, insere elemento. Então ele diz assim, ó, essa função recebe um vetor de inteiros como parâmetro e um novo elemento para ser inserido no vetor. Deve ser criado um vetor auxiliar com tamanho 1 maior que o original, ou seja, 1 a mais que o original. Todos os elementos do vetor original devem então ser copiados para o vetor auxiliar e o elemento copiado para a última posição desse vetor, esse novo elemento. O vetor original deve ser retornado como resultado da função. Tá, então vamos ver aqui o que é que eu estou querendo fazer aqui. Eu quero inserir um novo elemento num vetor já previamente existente. Tá certo? E retornar o novo vetor para quem invocou a função. Então vamos ver como que isso é feito. Ó. Aqui vai ter uma diferença. Então, ó, public static, só que agora não é mais void aqui.
Por quê? Porque o void é quando eu não estou retornando nenhuma informação. Dessa vez eu quero retornar um novo vetor. Então aqui eu vou retornar um vetor de inteiros. E esse cara vai chamar insere elemento. Insere aonde? Num vetor de inteiros que eu vou receber e o novo elemento que eu vou receber aqui. Que eu vou receber aqui como parâmetro. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela. Ok. Então, aqui o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um vetor auxiliar chamado valx. Esse vetor auxiliar vai ser um vetor de inteiros, né? New int. Qual vai ser o tamanho desse cara? Esse cara vai ter o tamanho do vints mais 1. Então, ele tem uma posição a mais, certo? E aí eu vou percorrer o meu vetor. Opa, começa no 0, menor que vints.length e mais. Então eu percorro o meu vetor vints e aí no valx, na posição i, eu vou copiar o que está no vints também na posição i. Então estou copiando um vetor para outro. Mas o meu valx ele tem uma posição a mais. Tá? Então no valx, além de tudo que eu coloquei aí, na posição vints.length, tá? Então se eu tinha lá o vints tinha 10 posições, então o valx tem 11. Na posição i igual a 10 do valx, eu posso inserir mais um elemento. Ele tem 11 posições, então ele vai de 0 a 10. Tá? Então na valx, na posição vints.length, eu insiro um novo elemento. Certo? E agora vem o return. Como esse cara aqui ele retorna um vetor de inteiros, eu tenho que indicar com a palavra reservada return quem que ele está retornando. Ele vai retornar o valx. Tá? Então esse aqui é um pouquinho mais complicado, tem algumas coisas novas aí. Ele retorna uma informação que antes a gente não vinha retornando informação. Então dentro do método, em algum lugar tem que aparecer um return. Ou em mais de um lugar, na verdade. Qualquer lugar onde eu quiser parar e retornar uma informação, eu boto um return. Se eu não colocar esse comando, o Java acusa erro. Ele fala, opa, você falou que ia retornar um vetor de inteiros e não está retornando. Tá? Então, this method must return a result of type int e tal. Então, esse método precisa retornar um resultado no formato de vetor de inteiros. Tá? Como não retornou ainda, ele fica reclamando. Então eu tenho que colocar isso aqui, sou obrigado. Tá certo? E como que eu vou usar isso daí? Vou usar da seguinte forma. Eu vou fazer o meu vetor aqui, o meu vet, ele vai ser o insere elemento. Vou passar para ele o vet atual e um novo elemento, 99, por exemplo. Tá, então, ó, eu tinha um vet com essas informações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos aqui. Eu chamei o método insere elemento, passando para ele o vet original e um novo elemento chamado 99. Então, o que eu espero que aconteça? Que ele vai lá e adicione o número 99 ao vetor e me retorne essa informação, o vetor com um novo elemento preenchido. Esse vetor com o novo elemento preenchido eu atribuo ao próprio vet, certo? Então se eu mandar imprimir agora, eu vou imprimir esse vet, imprime vetor vet, ele deve imprimir o vetor original com o elemento adicionado. Vamos testar? Opa, que aqui ficou feio. Vamos só ajustar aqui no imprime vetor.
Aqui, ó, imprimir vetor, eu só vou mandar ele pular de linha depois que ele imprimir. Pronto, aí já vai resolver, certo? Então ele imprime o vetor, depois ele imprime uma linha em branco e muda de linha. Aí vai ficar bonitinho, tá vendo? Porque aqui ele imprimiu, mas imprimiu um depois do outro sem pular a linha. Então agora ele vai pular a linha. Então olha, pulou. Na primeira ele imprimiu o VET, na segunda ele imprimiu o VET com um elemento adicionado. Tá certo? Esse elemento adicionado ele fica fora de ordem. Aqui por coincidência ficou ordenado, mas se eu inserisse o número 7 aqui, ó, ele ficaria no final do vetor e não na posição certa. Para ficar na posição certa eu ainda tenho que ordenar de novo. Então se eu quiser eu posso ordenar de novo aqui, ó. Quando ordenar de novo, aí sim ele vai imprimir ordenado. Inseri o 7 aqui e está ordenado. Ok? Legal. Então deu para entender como que é para fazer esses exercícios? Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui e vocês vão tentar fazer os outros. Então quem é meu aluno já tem isso aí publicado lá no ambiente Moodle. Quem não é, só lê isso daqui, ó. Eu tenho que imprimir um tem repetido, verifica se um dado elemento já existe no vetor, caso exista, retorna true, caso contrário, retorna falso. Só para ver se tem um elemento repetido no vetor. União conjunto, recebe dois conjuntos e retorna a união deles. Intersecção conjuntos, recebe dois conjuntos e retorna a intersecção deles. O pertence conjunto, retorna true caso o elemento esteja presente no conjunto, retorna falso caso contrário. E o diferença, que retorna a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Ou seja, o conjunto A menos o conjunto B. Tá ok? Quem não lembra como faz isso, dá uma pesquisada o que é a diferença entre conjuntos. Tá bom? Então, tenta fazer aí e mais pra frente eu publico a correção disso daí. Tá bom? Falou pessoal, até mais. Tchau, tchau.